Olá, vamos então dar continuidade à nossa aula a respeito da pessoa e a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu terminei a parte anterior falando a respeito da doutrina da Trindade, que é uma doutrina muito atacada, foi muito atacada no passado, ainda hoje. Algumas vertentes que se dizem cristãs atacam esta doutrina e, de fato, é uma doutrina complexa, porque nós não encontramos nenhum paralelo na nossa vida aqui cotidiana que se compare a algo como a definição bíblica a respeito da Trindade. Três pessoas que compõem um único Deus. Não são três deuses, mas um único Deus. E por isso, por ser um pouco complexo para nós, isso muitas vezes acaba caindo em descrédito ou em confusões, mas eu sempre também gosto de lembrar que nosso Deus, ele é tão excelso, tão grande, tão poderoso, que nossa mente tem que ter a humildade de reconhecer que nós não temos capacidade para entender todas as qualidades desse Deus, todo o poder deste Deus, e Deus não precisou, para não ferir a nossa pouca compreensão, ele não se limitou a fazer coisas que somente nós poderíamos entender. Ou seja, não é porque nós temos uma mente limitada que Deus se limitou. Então, a Bíblia revela a pessoa do nosso Deus como uma pessoa que possui três subsistências. Um Deus que possui três subsistências, tanto no Pai, como no Filho, como no Espírito Santo. Eu gosto de dar um exemplo que para mim é um bom exemplo, para que venhamos a entender um pouco a respeito disso, é que quando nós falamos de governo, por exemplo, aqui no Brasil nós temos o governo federal. Nós falamos de governo, mas se você for pensar atentamente o que é o governo, nós estamos falando de três poderes: poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Nós não estamos falando de três governos, nós estamos falando de um governo, mas ele está composto de três poderes. Da mesma forma, nós temos um Deus composto de três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Na próxima aula, nós falaremos mais a respeito da pessoa do Espírito Santo. Mas na aula de hoje, a minha intenção é destacar a divindade de Jesus. A própria palavra do Senhor vai dizer em inúmeras passagens que Deus, muitas vezes, quando é relatado diálogos de Deus, nós percebemos que o diálogo faz referência a outras pessoas que estavam com ele. Por exemplo, lá no capítulo 1 de Gênesis, no verso 26, você vai encontrar Deus fazendo uma afirmação quando estava pensando a respeito de criar o homem. Você encontra esta afirmação: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, veja bem que Deus está acompanhado ali de outras pessoas, o Filho e o Espírito Santo. A nossa imagem, ele não diz vou fazer o homem à minha imagem, mas a nossa. Havia mais de uma pessoa ali naquele diálogo. Eu poderia citar outros textos, você vai encontrar também
na narrativa quando estão construindo a Torre de Babel, Deus dizendo, desçamos, outra forma no plural, também isso está narrado no livro do Gênesis, desçamos e confundamos ali a linguagem daquelas pessoas. Ou seja, novamente você encontra a referência no plural, onde você constata que havia ali mais de uma pessoa. Por isso, nós percebemos facilmente que Deus já tinha relacionamento com o Filho, com o Espírito Santo, eles sempre existiram. O próprio Senhor Jesus vai nos dizer que, numa das falas, que ele está sendo ali interpelado pelos fariseus a respeito, né, da sua própria mensagem que ele estava trazendo, e alguém fala sobre Abraão para ele. Né? Nós somos descendentes do pai Abraão, isso os judeus gostavam muito de fazer essa afirmação, e Jesus vai dizer assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu vou colocar aí este versículo na tela, porque esse versículo é muito importante. Ele dizer, antes que Abraão existisse, ou que nascesse, que viesse a existir, eu sou. Por que ele usa essa palavra eu sou? Porque o próprio Deus que eles criam, Iavé, esta palavra Iavé, ela transliterada para o nosso idioma quer dizer exatamente eu sou. Quando surge isso? Vou aqui explicar rapidamente. Quando Deus chama Moisés para libertar o povo que estava escravizado no Egito, Moisés então pergunta para Deus, olha, os egípcios têm os deuses deles, todos os deuses deles têm nomes. Eu vou dizer, qual é o teu nome, Deus, que está me mandando? Em nome de que Deus eu estou indo lá para libertar o povo? E aí Deus responde assim, diga que o meu nome é Eu Sou. Isso é muito profundo, eu não tenho tempo aqui de explorar muito essa ideia, mas eu quero chamar a atenção que Jesus Cristo, lá depois de muito tempo, depois de Moisés, nessa conversa ali, nessa discussão com os fariseus, ele vai usar também essa expressão, eu sou. E as pessoas ali entenderam o que ele estava dizendo, queriam matá-lo por isso, porque ele estava dizendo, eu sou Deus. Eu sou Deus que está aqui entre vocês em figura humana. E nós vamos encontrar também os apóstolos falando a respeito de Jesus como o Deus que esteve entre nós. Nós vamos ver João falando sobre isso, nós vamos ver Pedro falando sobre isso, nós vamos ver Paulo falando sobre isso. Aliás, Paulo dá uma definição linda, dizendo que Jesus, no capítulo 2 de Colossenses, ele vai dizer que Jesus se despiu da sua glória, ele se manifestou entre nós em figura humana e ele aceitou humildemente o desafio que Deus estava propondo para que nós fôssemos perdoados pelos nossos pecados, e Jesus então se revestiu da figura humana para viver entre nós. Agora, algo também que pode causar alguma confusão é que você pode perguntar, mas quando Jesus estava aqui, ele era 100% humano ou ele era 100% divino? Na verdade, ele era as duas coisas. Ele era 100% humano e 100% divino. Por que eu quero que você entenda isso? Porque ele viveu aqui entre nós como figura humana. A Bíblia narra quando ele teve sede, fome, cansaço, dormiu, ou seja, um ser humano como nós também, um ser humano normal. Mas,
Quando nós observamos os feitos de Jesus, ele acalmou tempestades, curou muitas e muitas pessoas, ressuscitou Lázaro, por exemplo, nós vemos que ali estava em operação Deus operando. Agora, algo também que é importante você entender é que quando foi para usar os seus poderes como Deus, porque ele, sendo Deus, é onipotente, ele nunca usou os seus poderes para benefício próprio. Ou seja, quando ele vai para a cruz, ele está ali sendo uma figura humana. Ele poderia, certamente, ele mesmo diz que ele poderia dar uma ordem, e Deus mandaria anjos para o ajudarem, os anjos viriam auxiliá-lo nas suas lutas, quando ele está passando pela tentação no deserto. Ele poderia ter transformado, sim, as pedras em pães, como Satanás propôs para ele, mas ele nunca fez isso. Em benefício próprio, ele nunca usou seus poderes, porque senão a vida dele aqui como humano não seria uma vida que pudesse nos representar. Ele precisava viver como um ser humano e sofrer as dores de um ser humano e todas as lutas que um ser humano passa para poder nos representar. Mas ele sim usa os seus poderes em benefício das pessoas, mostrando que sim, ele era Deus em figura humana, Deus encarnado. Por isso, nós, quando olhamos para a figura do Senhor Jesus, nós sempre temos esta reverência total, porque foi por amor a nós que ele deixou toda a sua glória nos céus, sendo adorado, e se vestiu de uma roupa humana para poder se doar por mim e por você, para que o nosso pecado fosse tirado. Quando João faz menção, João Batista, quando vê Jesus chegando, ele diz assim: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque até então o pecado não havia sido tirado, mas Jesus veio para tirar o pecado, tirar o poder do pecado. E agora nós temos esta bênção que é o perdão dos pecados conquistado por Jesus Cristo na cruz do Calvário, e nós podemos nos apropriar deste perdão e nos achegarmos diante do Pai, para que Ele então receba as nossas orações e nós possamos ter convicção que chegamos diante de Deus com esta autorização, ou seja, com esta procuração dada pelo Senhor Jesus, dizendo: pode pedir ao Pai em meu nome, porque não há mais nenhuma culpa sobre a sua vida, porque toda a culpa que havia na raça humana, Jesus assumiu e pagou toda essa dívida. E hoje nós temos este caminho aberto para nos achegarmos a Deus, pela obra maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja sempre o Senhor da sua vida, o dono da sua vida, porque Ele te resgatou, Ele te reconciliou com o Pai, e hoje você pode celebrar esta vitória, você pode celebrar todas as bênçãos oriundas desta obra maravilhosa que Jesus fez por nós. Espero que você tenha sido abençoado, que você aproveite também aí a aula agora presencial para poder esclarecer as suas dúvidas e poder também se aprofundar um pouco mais nesse assunto tão importante, tão imprescindível para a nossa fé. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima lição. Fiquem com Deus.